Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder apresentar o meu trabalho nesse evento tão importante, né, que ocorre num momento tão delicado quanto esse que a gente está passando atualmente. Meu nome é Karina Rocha Campos, eu estou no primeiro ano do doutorado em Linguística na Unesp de Araraquara e, sob a orientação do professor Dr. Jean Cristos Portela, eu me dedico a estudar o fenômeno da chamada pós-verdade e também procuro compreender como esse fenômeno se organiza enquanto uma forma de vida da contemporaneidade em que nós estamos inseridos. Tudo isso a partir do aporte teórico e metodológico da semiótica de linha francesa, amparada também pelas contribuições de filósofos como Ricoeur e Gadamer, que refletiram sobre a linguagem enquanto objeto e elemento da realização hermenêutica. No entanto, hoje eu venho falar sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado, que eu defendi recentemente, e no começo desse ano, e que tratou sobre as chamadas desnotícias, assim como o Felipe já falou também. Na época em que eu comecei a me interessar pelo assunto, lá em meados de 2015, começo de 2016, as fake news, da forma como nós conhecemos hoje, elas ainda não eram produzidas e disseminadas do mesmo modo, nem com a mesma intensidade ou com a mesma intenção de atualmente. Então, na época, eu escolhi estudar 2 veículos humorísticos que se prestavam a satirizar diversos assuntos, como situações cotidianas, figuras públicas, como políticos, juristas, jornalistas, e também o contexto sociopolítico brasileiro e internacional como um todo. Os veículos em questão, que são o site Sensacionalista e o blog Piauí Herald, compartilham com as fake news o registro do inverídico, da não-verdade, se é que a gente pode falar nesses termos, né? Mas esses veículos, no caso, eles estão sempre visando o humor. O estudo que eu realizei acerca do funcionamento dessa prática discursiva revelou que ambos os veículos guardavam algumas diferenças entre si, o que era esperado por conta da natureza de cada um deles. Por conta da filiação que o blog do Piauí Herald tem com a prestigiosa revista Piauí, a produção dele muito se diferenciava da do site Sensacionalista, que é um site, entre aspas, independente. Em termos quantitativos, no período de 4 meses do ano de 2018, o site Sensacionalista publicou 291 desnotícias, enquanto o blog do Piauí Herald publicou 68. O levantamento realizado para a pesquisa revelou também que o blog priorizava a temática sociopolítica, ou seja, procurava falar mais de figuras políticas e acontecimentos relacionados a essa esfera. O site Sensacionalista, por sua vez, tratava disso abundantemente também, mas procurava satirizar situações cotidianas na mesma frequência. E essa primeira diferença detectada entre os veículos teve impacto direto na delineação do estatuto genérico de cada um deles. O site Sensacionalista, ao priorizar o alto número de produções e a abrangência temática, contempla um enunciatário interessado tanto em política quanto em assuntos cotidianos, exatamente como um frequentador de portais de notícias como o G1. Já o blog Piauí Herald se assemelha mais a uma revista especializada, como a Carta Capital ou a Veja, por conta da sua delimitação temática, reduzido número de textos e a seleção dos assuntos que são abordados. O Sensacionalista, ao tratar abundantemente tanto de cotidiano quanto de sociopolítica, assume valores difusos, sem uma marcação explícita, assim como um portal de notícias cuja extensão e quantidade de notícias é ampla, porém de intensidade de adesão fraca por parte do seu enunciatário. O blog Piauí Herald, por sua vez, ao focar e valorizar quase que exclusivamente a temática sociopolítica, assume valores exclusivos, de extensão restrita e forte intenção de adesão, exatamente como um periódico que procura refinar e descontaminar os seus discursos. As principais estratégias de composição desses textos desnoticiosos, que oscilam entre a realidade do cotidiano e o absurdo de fatos, também, entre aspas, inventados, reside nas minúcias do contrato que existe entre as instâncias do enunciador e do enunciatário. Quero dizer, os efeitos de verdade que os enunciadores desnoticiosos lançam mão nos seus textos são estabelecidos a partir de novas cláusulas do contrato veredictório, que precisa ser quebrado para que o enunciatário se dê conta do real intuito dos textos. As desnotícias seguem um programa narrativo que já é conhecido pelo enunciatário, já que é oriundo do gênero jornalístico. E parte do fazer persuasivo do enunciador é assegurar que tal programa narrativo seja identificado por ele. E a quebra de cláusulas do contrato veredictório, que é o que denuncia a real natureza dos textos, e também é o que desencadeia o humor, se dá a partir da subversão de valores essenciais ao enunciado, que ora ocorre a nível discursivo, subvertendo as instâncias de pessoa, tempo e espaço,
e ora ocorre a nível narrativo. Assim, as desnotícias tratam, ora de figuras notórias, na posição de actantes principais, desempenhando atividades improváveis, ora actantes improváveis, desempenhando atividades plausíveis. É isso que nós temos aí no slide. Porteiro diz a PF que se confundiu, nunca trabalhou no RG, no Rio de Janeiro, não é brasileiro e nem entende português. E, elogiado pela sua inteligência, Peixe é contratado por Bolsonaro para gerir crise do óleo. E isso nos leva diretamente à questão da composição desnoticiosa de ambos os veículos. Os horizontes referenciais exigidos por cada um deles são sensivelmente diferentes por conta da natureza dos veículos. O site sensacionalista opera com bases de interpretação mais simples, porque recorre a antropônimos e percursos narrativos exaustivamente tratados pela mídia tradicional e facilmente identificáveis por parte do enunciatário. O blog Piauí Herald, ao contrário, recorre a horizontes referenciais não tão óbvios assim, já que exige do seu enunciatário um certo grau de especialização no assunto para que a transformação intersemiótica, também conhecida como interpretação, ocorra com sucesso. It's okay. Além disso, o revestimento semântico dado aos actantes e aos percursos narrativos em ambos veículos é drasticamente diferente. O blog Piauí Herald é responsável por criar textos extremamente figurativizados, instalando ambiguidades a partir de escolhas lexicais, evocando campos semânticos inusitados, adotando um tom mais cerimonioso e pormenorizado, e até mesmo criando antropônimos e topônimos a partir de sobreposições e aliterações. Toda essa complexidade composicional dos textos do blog Piauí Herald auxiliam a delineação do seu ethos, que também é composto pelas características do gênero que já foram apontados anteriormente. O site sensacionalista, ao contrário, ele procura escrever textos menores, com revestimento semântico reduzido, suficiente apenas para tornar os actantes em atores. No entanto, o site procura adotar um tom mais denunciador nas desnotícias que escreve, atualizando e realizando grandezas discursivas carregadas de críticas e deixando o enunciatário vislumbrar o posicionamento desse enunciador desnoticioso acerca de algumas polêmicas. Aí no slide eu trouxe 2 exemplos, né? No primeiro a gente tem um trecho de uma desnotícia do site sensacionalista, que ele é um pouco mais simples, como eu falei, com 2 votos a favor da manutenção da condenação e faltando apenas o voto do desembargador Victor Laus, o ex-presidente Lula deve ser condenado e sua pena aumentada para 12 anos e 1 mês. A provável condenação faz com que petistas já lançassem na tarde de hoje a campanha #Lula2030. E depois, na desnotícia do Piauí Herald, a gente percebe uma diferença bastante sensível. Reserva natural José Sarney. A corrupção sai dos livros de contabilidade para entrar para os livros de história, disse Elcinho Atemouco, marqueteiro e biólogo, em evento em que o IBAMA anunciou a extinção da corrupção no Brasil. Vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, Atemouco apresentou PowerPoints mostrando que, com o resultado do julgamento de Lula, casos de corrupção não existem mais no país, e afirmou: agora que nós cuidamos dessa perigosíssima espécie, o sapo barbudo, nós podemos pensar em ir atrás do problema do mosquito da febre amarela. Então, aqui a gente percebe a questão do revestimento semântico bastante sensível, diferente em cada um deles, e isso se reflete, bom, em várias coisas. Bom, em uma das notícias específicas do site sensacionalista, falando sobre o posicionamento desse enunciador desnoticioso ser mais marcado, eles chegam a afirmar que os políticos do PT, retratados no texto como políticos perseguidos pela Polícia Federal, deveriam tomar vergonha na cara. O que denuncia o ponto de vista do enunciador bastante, bem explicitamente. Aí ele diz: a direção do PT diz que planeja circular o nome de Aécio Neves como um novo plano B de Lula, só pelo prazer de vê-lo ser investigado. Na casa de Wagner, eles estavam falando de Jacques Wagner, que era um político do PT, enfim, a PF encontrou relógios de luxo e suspeita que sejam presentes de empreiteiras. Por coincidência, todos os relógios estavam sincronizados e apontavam a mesma hora. Hora de o PT tomar vergonha na cara. Apesar de também lançar mão de críticas nos seus textos, o blog Piauí Herald nunca abriu brechas como essa para que o seu posicionamento oficial deixasse ser vislumbrado, mesmo sendo o braço humorístico de uma revista especializada, cujo alinhamento ideológico é bastante claro. Então, depois disso tudo, a gente consegue evidenciar o diferente modo que os veículos encontraram para praticar o mesmo gênero discursivo, direcionando suas composições em direções diferentes, projetando enunciatários diferentes e tratando dos mesmos assuntos de formas distintas. Percebe-se assim que o humor e o absurdo podem ser tratados de modo mais ou menos específico, abrangendo mais ou menos leitores ideais. É importante delinear as estratégias dos enunciadores desnoticiosos, posto que muito pode ser transposto ao estudo das fake news em si, especialmente quando se considera que é uma prática disseminada quase que exclusivamente no meio virtual.
Na era da abundância de informações em que a gente está inserido, leitores e internautas encontram dificuldades em distinguir a verdade da mentira. E, como afirma Gray Maas, o saber adquirido entre as armadilhas do saber se mostra um antídoto absolutamente ineficaz. No entanto, há de se continuar tentando desvendar as estratégias concebidas para confundir, manipular, influenciar, principalmente os estudiosos da teoria da linguagem. É isso. Muito obrigada.